A gente recebe ao vivo o economista e professor da FGV, o Gessner Oliveira. Gessner, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, é um prazer conversar com você, Elisa. Muito bom. Sabe que a gente citou você agora há pouco, hein? Não sei se a sua orelha ficou quente, Puxa, Gessner. não percebi. A gente citou, porque a gente mostrou aqui alguns especialistas consultados em relação à figura de Haddad, a chegada, o assunto do arcabouço fiscal e tudo mais que pode acontecer. Citamos... em relação a qual assunto? A Cremilda, nossa editora-chefe. Rui Costa. É isso aí, Rui Costa, na Casa Civil. Mas, pois bem, vamos em frente aqui. Obrigada mais uma vez por ter aceitado a nossa entrevista e quero ouvi-lo a respeito do anúncio, então. Já era esperado, mas agora de fato anunciado, a escolha de Haddad para comandar a economia. Olha, Elisa, como você falou, já era algo esperado e foi muito testado, né? Houve algumas semanas, ou talvez até meses, em que o nome de Haddad vem circulando como possível comandante da área da Fazenda. Eu acho que ele tem algumas características e uma biografia que é interessante. Eu acho que a proximidade com o presidente dá muito mandato a ele na articulação com o Congresso. O fato dele já ter participado de uma negociação de dívida expressiva na Prefeitura de São Paulo, tem um trânsito, tem um diálogo, uma pessoa que tem procurado estabelecer um diálogo com diferentes forças políticas, diferentes correntes de pensamento. Eu acho que há várias virtudes que podem tornar o ministro da Fazenda alguém que vai contribuir muito para esses grandes desafios, né? O grande desafio de acertar as contas públicas e de criar, como você falou há pouco, de construir um novo regime fiscal em substituição ao teto de gasto. Essas são as grandes virtudes. Naturalmente, há uma certa apreensão no mercado em função se é um perfil realmente que vai controlar gasto, que vai dizer não, porque o cobertor é curto e muitas vezes o ministro da Fazenda precisa dizer não. Eu tenho a impressão que haverá um bom início de governo. Acho que muitas vezes o mercado exagera ou rotula de uma forma um pouco simplista o perfil deste ou daquele nome para a Fazenda. Gessner, é interessante ouvi-lo sobre isso. E sabe que até ontem, conversando aqui com a Priscila Asbeck, a nossa analista de economia, eu a questionei, citando de que maneira o mercado reage à chegada do nome. E até estava aqui rememorando com ela a maneira como o mercado reagiu quando Paulo Guedes, por exemplo, foi anunciado. E Exato. quero lhe ouvir, então, sobre isso, sobre as diferenças da receptividade de quando a gente ouviu, eu digo, estou me colocando num pacote do qual eu nem faço parte, mas generalizando, quando o mercado ouviu a chegada do nome de Paulo Guedes, em comparação com agora. O mercado fica seguro, fica menos seguro, fica mais ou menos desconfiado? Eu tenho a impressão, Elisa, que, de novo, assim, a primeira reação, em geral, é muito simplista, né? Então, quando foi anunciado o Paulo Guedes como o posto do Ipiranga, etc., é uma pessoa liberal, com opiniões liberais fortes, etc., daí, imediatamente, muita gente conclui, bom, então vai ser uma política econômica liberal, que não foi exatamente o que se verificou, né? Assim como quando foi, indo um pouquinho mais para trás, quando foi anunciado o Palocci, houve uma grande surpresa, ou agora com o Haddad, eu acho que o mais importante é entender as circunstâncias políticas gerais, né, nas quais o novo ministro da Fazenda vai ter que atuar. Vai ser muito importante, Elisa, e isso tem sido dito por vários analistas, conhecer os nomes da equipe econômica como um todo. O perfil do novo ministro é um perfil mais político, embora também tenha uma biografia técnica, mas é um perfil mais político. Vai ser muito importante conhecer todos aqueles que vão auxiliá-lo, a composição da equipe, os secretários. Isso vai dar uma visão melhor do que será a política econômica, ou pelo menos os protagonistas da política econômica, porque realmente o que será vai depender de um contexto mais amplo, né?
E no próprio Ministério da Economia agora de Guedes, vou falando e até já convidando a Basília para chegar aqui para a conversa, Basília, só colocando uma pitada aqui a mais com o professor, na própria gestão de Paulo Guedes, houve uma debandada em alguns momentos de alguns secretários, né, algumas figuras de confiança. E esse não é o tipo de movimento que agrada quem quer alguma estabilidade econômica para pensar em investimento e para confiar bastante no Brasil. Então, esses pormenores, que de menores não tem nada, tem um significado também muito grande, não é, professor? Não, com certeza. Eu acho que a grande expectativa é que haja mais previsibilidade, né? Esse ingrediente fundamental para quem vai investir, para as famílias que têm que viver, que têm emprego, renda, etc. Então, previsibilidade é fundamental. Para isso, é importante saber quais são as prioridades do governo, como serão atacadas. Eu acho positivo a prioridade de realmente encontrar uma nova âncora fiscal, uma nova regra que realmente dê garantias de que haverá equilíbrio nas contas públicas, né, e um esforço efetivo do governo de garantir essa responsabilidade fiscal, que, como nós já dissemos aqui, não é, Elisa, Basília, responsabilidade fiscal é ingrediente para a responsabilidade social. Uma não vive sem a outra, né? Então, isso é bastante importante. Em relação à reforma tributária, também é algo muito importante. Eu acho que apenas que nós deveríamos ser realistas e pensar que reforma tributária você não faz em apenas um governo, né? Uma proposta para várias administrações. Desde ontem a gente está o Brasil errou, acertou, né? Tratando-se dos campos, né? Da disputa na Copa do Mundo e também da escolha dos ministros. A ressaca, né, Basília? A ressaca do brasileiro com aqueles pênaltis. Total, Elisa. E desde ontem a gente estava perguntando para os especialistas, errou, acertou, era para ter sido o Neymar, não era? Mas não é essa a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Eu gostaria de saber sobre o Ministério da Economia, que no governo Lula vai ter uma configuração de 3, né? Então, se Bolsonaro teve preferência pelo superministério, então Lula tem que fracionar estas pastas. Erra ou acerta uma administração pública em que estes 3 assuntos, fazenda, planejamento, indústria, serviços e comércio exterior, estão dentro de uma mesma caixinha, como o Bolsonaro fez, ou fracionadas em diversos ministérios, como Lula fará? Ué, Basília, excelente questão, né? Eu acho que é melhor separar essas áreas na atual configuração. Talvez no futuro, com uma reforma administrativa profunda, que você racionalize as atividades do governo, da máquina pública, você pudesse ter bem menos ministérios. Eu diria que com 12, 13 ministérios, você realmente é algo que você pode colocar as ministras e os ministros numa mesa e fazer uma reunião de gabinete. Mas na atual configuração, uma vez que reforma administrativa é algo que demora algum tempo, eu acho que é melhor separar, porque a verdade é que a supercentralização que ocorreu no período recente gerou uma série de problemas administrativos, de gestão mesmo, né? Houve um excesso de centralização, na minha percepção, assim como observador eu já trabalhei no Ministério da Fazenda, tenho mais ou menos uma ideia de como funciona essa máquina. Eu acho que é interessante haver uma visão olhando para a política industrial e de comércio exterior. Infelizmente, é algo, do ponto de vista, sobretudo de planejamento, que nós não temos feito com devida seriedade e competência no Brasil. Olhar, naturalmente, os assuntos da fazenda, da estabilidade macroeconômica e também olhar do ponto de vista de uma palavra que falta tanto, Basília e Elisa, no Brasil: planejamento. Realmente tem um planejamento de longo prazo, tem uma visão de longo prazo. A gente só vai conseguir crescimento sustentado com essa visão. Então, eu acho que essa separação clara é importante. Porém, é preciso coesão, coordenação. Quer dizer, não é para cada ministério ficar um brigando com o outro, porque daí dá uma resultante nula, a gente não vai para lugar nenhum.
Então, essa é a minha opinião e acho que o Neymar deveria ter batido primeiro. Eu ia perguntar isso. Essa é a discussão dos brasileiros. Imagino que até o senhor tenha virado Tite ontem. Todo mundo teve um momento de Tite dizendo que absurdo, porque não fez. Mas é aquilo, né? Se tivesse vencido, o Neymar teria sido responsável pelo último gol, a comemoração e todo o show. Exatamente. Mas foi azedo, né, gente? Eita, limãozinho azedo, minha nossa. Então vamos voltar os olhos aqui para a economia, que esse limão da seleção brasileira está difícil de digerir. Professor, o senhor avalia, quero trazer a fome aqui para a conversa. Eu sei que a gente está também muito focado em falar sobre a chegada de Haddad, mas também isso inclui o novo ministro da Fazenda, Economia. O senhor acredita que a bandeira da fome para o PT pode sair mais caro do que o previsto? E nós não estamos discutindo, evidentemente, a necessidade. Alguém, nesse momento, não tem o que comprar para comer. Alguém, nesse momento, não sabe como vai alimentar suas crianças. Não estamos discutindo a necessidade. Mas é um governo que chega com muita potência, né, com essa bandeira da fome, e dedicado a dar conta disso. Não só pela PEC da transição, porque qualquer um que se elegesse teria de tirar de algum lugar os R$200 restantes, além do valor que já tinha sido aprovado de 400. Mas até que ponto, quais as complexidades para o PT manter essa bandeira da fome dentro desse equilíbrio fiscal, dentro do tal do teto de gastos? Como chegar até o fim da gestão com essa bandeira, mas também com a coluna ereta? Olha, com certeza haverá sempre um cobertor curto mesmo. Quer dizer, se no Brasil nós quiséssemos resolver todos os problemas sociais, a desigualdade, etc., é algo que realmente demanda tempo e planejamento, como a gente dizia há pouco. Eu acho muito justo que haja um reforço dos programas sociais e que, de fato, você assegure no orçamento o mínimo, pelo menos, para que o antigo Auxílio Brasil, Bolsa Família, como se queira chamar, exista. Agora, eu acho muito importante garantir que esses programas estejam, de fato, associados a uma perspectiva de desenvolvimento de longo prazo, a capacitação das pessoas que são beneficiadas desse programa, em termos de escola, garantir a assiduidade, desempenho escolar, garantir todo o programa vacinal das crianças, que esteja muito articulado com a saúde, com a educação e com portas de saída, que realmente você dê empregabilidade e dignidade para as pessoas, para que elas possam realmente ascender e encontrar o seu caminho. Então, essa perspectiva, que eu acho que o Bolsa Família, lá de trás, tem várias lições, eu acho que o novo governo deveria dar grande prioridade a essa visão de médio e longo prazo. Não importa tanto quanto dinheiro vai ser dedicado, sempre será insuficiente, mas importa mais a qualidade do programa. Acho que há vários especialistas no Brasil que podem refletir sobre isso. Acho que deveria ser realmente um programa de Estado e não de governo. Quer dizer, seja o Bolsa Família, não é para cada governo ficar mudando o nome, acelerando, antes da eleição, dar mais dinheiro. Acho que tem que ser uma coisa de longo prazo. Essa visão, se nós conseguirmos emplacar essa visão como sociedade, eu acho que o Brasil dá um grande passo. Professor, sobre a quantidade de pastas, este é um dos temas que mais me chamam a atenção de 4 em 4 anos nessas configurações de governo, né? Eu estou aí há quase 15 anos fazendo essas coberturas, então é muito interessante quando chega o time novo, aí quer colocar uma plaquinha no Brasil de Brasil sob nova direção, e aí sai mudando a configuração aqui da esplanada, junta a caixinha, separa algumas, né? É o terror dos funcionários públicos também, né? Dos servidores públicos, sem porque dúvida. Eles não sabem como vão acordar amanhã, né? Trabalhando em qual sala, né? Terrível, e se ligar para determinado número, vai ter aquela pessoa para atender ou não? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a quantidade de pastas. Quando o Bolsonaro estava na campanha eleitoral, ele dizia que faria uma esplanada de 15 ministros.
Logo no início, isso não deu certo. Já ali na fase de transição, o presidente, então, eleito em 2018, já saiu com um mapa de ministérios com um número superior ao de 15. Então, existe a diferença entre realidade e expectativa. Na expectativa, ele achava que dava para fechar aí a administração pública em 15 pastas. Na realidade, logo no início do governo, já isso não foi possível. E ao fim do governo, a gente vê 23 ministérios. Lula vai assumir agora, e seus aliados dizem, elevando mais uma vez este número, sendo que a gente poderá ter uma esplanada dos ministérios com 33 pastas ou até 36 pastas. É muito trabalho para fazer, é claro, mas também eu gostaria de saber disso do senhor. Mais ministério significa mais gasto público ou mais compromisso com o efetivo serviço público, né? Com dar funcionamento às pastas? Olha, Basília, mais ministérios nesse número assim de 20, 30, realmente é uma confusão administrativa. Acho que na verdade não funciona como gabinete, né? Agora, na prática, o que ocorre é o seguinte: você tem de 5 a 10 ministérios que realmente formam aquilo que a gente poderia chamar o core, né? O centro nervoso do governo, da administração, né? São uns 10 ministérios no máximo. Aí realmente está o centro de decisão. O restante dos ministérios é mais para fazer composição política, para dar uma pasta para este ou aquele partido nas alianças que são feitas no Congresso. Do ponto de vista de gestão, isso é muito ruim. Do ponto de vista de gasto, não necessariamente, não é bom, porque significa mais gasto, é sempre máquina adicional, é ruim. Mas, assim, do ponto de vista realmente quantitativo, não representa tanto no orçamento. Realisticamente, eu acho que nós deveríamos pensar uma reforma administrativa profunda, na qual, inevitavelmente, nós teríamos entre 10, 15 ministérios no máximo. Mas isso teria que ser uma coisa gradual. Eu acho que seria irrealista, assim como eu falei da reforma tributária, Elisa, Basília, eu acho que realisticamente nós não vamos fazer uma reforma tributária e uma administração, tampouco uma reforma administrativa e uma administração. Mas se estabelecermos metas de médio prazo para termos, quem sabe, em 26 ou em 30, 10, 15 ministérios, é possível. Numa reorganização da máquina pública, certamente com redução das nomeações políticas, dos cargos de confiança, para realmente ter uma burocracia mais estável, que não aconteça o que a Basília falou. Você liga para a pessoa que era o secretário de não sei o quê, agora ele foi para outra caixinha e você não sabe com quem falar. E fica esperando alguns meses para ver quem vai ocupar aquela posição. Você liga para Basília Rodrigues, aí atende o Márcio Gomes, assim, né? Por exemplo. Márcio, desculpa, não foi isso. Aí você quer falar com o William Vac, atende a Daniela Lima. Desculpa, eu não sei qual é o ramal, mas, né? Exatamente isso. É isso que acontece nessa transição e sofre quem é servidor público nesses momentos. Professor, bom, queremos ouvir palpites em relação aos nomes que podem compor a equipe econômica. O senhor avalia que quem poderia chegar junto, quem está demonstrando ali algum interesse, qual tipo de nome que deve fazer parte dessa equipe? Olha, eu diria interesse, eu não saberia dizer, mas certamente eu acho que essa equipe deveria ter nomes muito associados a determinadas propostas econômicas, de política econômica, né? Então, por exemplo, o nome do Bernard Api surge com grande frequência associado à reforma tributária, né? Ele vem trabalhando nessa proposta há vários anos, né? E assim como seria muito interessante ter um quadro, talvez 3, 4 nomes na equipe econômica que representem um determinado projeto
de política econômica, muito coeso, coordenado. Eu acho que isso seria muito interessante sob a liderança do novo ministro da Fazenda, muito próximo ao presidente eleito. Isso daria uma certa previsibilidade para a política econômica, Elisa. Professor, já que o senhor está cheio de palpites, né, de futebol à economia, eu gostaria de saber de outra seleção, a de ministros do Supremo Tribunal Federal. Saber com o senhor, o que o senhor acha que vai dar ali o julgamento sobre as emendas de relator, o orçamento secreto, e em que medida isso impacta nas relações entre os poderes, né? Se acabar com o orçamento secreto, é bom para quem e complica a vida de quem? Olha, se é difícil fazer previsão para futebol e para gabinete, imagine para a decisão do Supremo Federal, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma decisão que restabeleça a noção de transparência no orçamento público é muito importante, né? Eu acho que isso é algo que precisa ser corrigido do período recente, porque realmente houve uma opacidade na alocação de recursos que é inaceitável do ponto de vista da administração orçamentária. Então, uma decisão nessa direção, aliado a um diálogo permanente entre os poderes, eu acho que vai ser muito importante. Isso é algo que as autoridades dos três poderes precisam ter consciência da importância disso para o Brasil, de um diálogo franco, permanente e respeituoso entre os três poderes. Eu acho que isso ajudaria muito, porque um dos grandes ruídos do período recente foi realmente um confronto quase que permanente e ciclotímico, né, entre os poderes. Então, eu acho que vai precisar muita habilidade e, ao mesmo tempo, consciência das autoridades dos três poderes da importância que isso tem para o país, não só para a economia, para o país e para a sociedade brasileira. Muito bem, baita conversa por aqui. Eu quero agradecer a gentileza do senhor ter disponibilizado tanto tempo aí, nesse momento de café, esse momento matinal, de sábado, de descanso, de compartilhar um tantão da sua intelectualidade com a gente. Economista e professor da FGV, o Gessner Oliveira. Professor, obrigada, hein? Muito obrigado, prazer foi meu, Elisa, Basília, espectadores da CNN. Muito bom Obrigada. poder bater esse papo, conversar e também sorrir, né? Que é importante na vida, a gente precisa disso. Obrigada, professor.